Olá, boa tarde. Hoje eu vou ensinar para vocês o CARS de coluna. O CARS de coluna vai envolver os principais movimentos da coluna, que são os movimentos de flexão e extensão. Então, vamos trabalhar o sequenciamento das vértebras da coluna para trabalhar todo o movimento de flexão e extensão de vértebra por vértebra. Lembrando que o CARS tem que ser realizado de uma forma lenta. Então, o ideal é que no movimento do CARS de coluna a gente demora em torno de 10 segundos para fazer ele completo. O CARS de coluna a gente chama ele como o movimento do gato arrepiado ou o movimento do gato, porque ele fica naquela postura de gato, em 4 apoios. Então, a posição para o CARS, posição de 4 apoios. Punho na linha dos ombros, joelho na linha do quadril, pés apoiados no chão, mãos afastadas na largura dos ombros, joelhos afastados na largura do quadril. Cuidado com os movimentos compensatórios, tá? Um dos movimentos compensatórios é eu posicionar minha mão mais à frente que a linha do meu ombro. Nessa posição, ela vai dificultar o movimento da minha extensão de torácica, porque eu vou estar com a mão muito lá na frente. Outro movimento compensatório é durante a realização do CARS, eu jogar o meu quadril para trás e desalinhar com o meu joelho. Então aqui vai dificultar o movimento da minha região lombar. Durante o CARS também podemos realizar esse movimento na hora que eu estou realizando a extensão da minha torácica, onde eu me afundo em direção ao chão. Eu faço uma adução das escápulas, o meu ombro vem para a orelha e aí eu entro com o pescoço. Então, também estou saindo da minha postura. Então, na posição inicial, punho na linha dos ombros, joelho na linha do quadril. Vamos iniciar o movimento começando lá pela minha lombar, tá? Então, eu vou subir e aí depois eu volto realizando a extensão. Então, vamos começar com a flexão de coluna. Durante a flexão da coluna, eu vou realizar uma tração com a minha mão no chão lá pra frente, como se eu quisesse empurrar a minha mão lá pra frente. E quando formos realizar a volta do movimento, que seria a extensão da coluna, a tração é trazer a mão na direção do joelho. Isso vai ajudar a ativar o nosso corpo e fazer o movimento de uma forma sequencial, mais ativa, tentando articular vértebra por vértebra. Então, lembrando, um movimento lento. Então, vamos começar o movimento. A gente começa nessa postura com uma leve extensão da lombar. Começa o movimento lá pela pelve, lembrando, realizando uma tração das mãos lá para frente, eu começo a fazer um movimento lento da minha lombar, pensando em empurrar uma vértebra de cada vez lá para o teto, como se eu quisesse encostar as minhas costas no teto. E a última coisa que vai é a minha cabeça, é a cervical. E eu vou voltar. Lembrando que agora, uma tração da mão em direção ao joelho. Começa lá pela minha lombar. Lá pela pelve, lombar, torácica. E a última que vem é a cervical. Cuidado aqui, que eu tenho que lembrar que eu não posso fazer aquela despencar. Então, eu ativo a minha escápula, eu penso no movimento de depressão das escápulas. Então, ó, puxando meus ombros para longe da orelha, pensando em abrir o peito para o chão. E cuidado com a cervical, não é uma hiperextensão, onde eu levanto demais a minha cabeça. A minha cabeça, ela só simplesmente olha para frente. Lembre, o movimento lento começa lá pela pelve, tração da mão empurrando lá para longe. Vou crescendo, coluna para o teto, torácica e cervical e volto. Pelve, lombar, torácica e completo com a cervical. Esse é o movimento completo. Caso a pessoa esteja com dor na coluna, ela não vai realizar esse movimento completo. Lembrando que a gente trabalha nas aulas de mobilidade, a amplitude é onde a pessoa não sinta dor, tá? Então, em casos de dor, o movimento do CAS
ele vai ser para começar a movimentar a coluna. Então, a postura é a mesma, lembrando punhos na linha do ombro, joelho na linha do quadril, só que eu não vou me preocupar em sequenciar a coluna. Eu vou simplesmente movimentar ela de uma forma curta e lenta. Espreguiço um pouquinho para o teto e volto. Ela por inteiro, só para essa coluna começar a ter movimento. Então, faça numa amplitude pequena, um movimento por completo, caso esteja com dor. Se não estiver com dor, vai fazer o movimento sequenciado, desde pelve, lombar, torácica, cervical. Então, vértebra por vértebra, pensando em articular, eu penso como se eu quisesse movimentar uma vértebra de cada vez. Então, quanto mais lento, melhor eu articulo cada uma das vértebras. Durante o cardio coluna, a gente consegue observar algumas zonas que a pessoa tem, que são chamadas de flat zones, que são zonas onde a pessoa não movimenta. Então, a coluna se movimenta num bloco. Então, automaticamente, a região próxima a essa região flat zone, onde ela movimenta em bloco, ela vai ter um movimento muito maior para compensar o pedaço que não se movimenta. Então, a gente tem que ter muita atenção nessas regiões de flat zone para começar a trabalhar o movimento das vértebras nessas regiões onde elas não se movimentam, para elas irem ganhando essa mobilidade.